receber vocês aqui na Faculdade Senac para o evento do Tchê Linux. Espero que vocês gostem. Quero deixar aqui um convite para vocês conhecerem as estruturas da faculdade. Nós temos o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, redes de computadores, sistemas para a internet. E deixar esse convite, então, para que vocês venham e que a gente tenha um bom evento hoje, né, o dia todo, que a gente aproveite bastante coisas interessantes daqui, faça um network legal, tá bom? Então, bem-vindos à Faculdade Senac. Obrigada. Obrigado pelas boas-vindas à professora Márcia. Sejam bem-vindos ao Tchê Linux 2018, edição de Porto Alegre, hoje dia 1º de dezembro de 2018. Quem não conhece, quem está vendo pelo Tchê Linux pela primeira vez, levante uma mão qualquer, seja direita, esquerda, bacana. Já digo que o Tchê Linux é um grupo de usuários de software livre, certo? Qual é a ideia do que a gente está fazendo aqui hoje? Basicamente, há 12, 13 anos atrás, a gente estava sentado numa mesa de bar aqui na Lima e Silva, de um amigo nosso, o Fábio Oliveira, Márcia, que conhece ele, inclusive, e ele nos explicou como funcionava um driver de file system. A gente disse, cara, a gente tinha que juntar mais gente para fazer isso aí, porque é uma coisa muito legal. A gente tomou 3 cervejas aqui e explicou uma coisa que eu não sabia como funcionava nos mínimos detalhes e isso evoluiu, acabou vendo uma palestra, certo? E aí a gente decidiu, em 2006, trazer o Tchê Linux de volta. Vou falar mais no final do evento sobre toda essa história aí que a gente tem interesse. Fique por aqui depois do final do evento. Certo? Nossa ideia é divulgar o software livre em instituições de ensino, como o Senac. A gente andou praticamente por todo o estado do Rio Grande do Sul, organizando eventos gratuitos, certo? E a ideia é, basicamente, promover, quer dizer, divulgar o software livre e a gente poder devolver um pouco daquilo que a gente recebeu. Assim como eu, tem vários amigos que eu estou enxergando aqui, e hoje tem uma produção justamente porque há umas 2 décadas atrás começou a trabalhar com software livre, certo? E se você saiu de casa com 2 quilos a mais e não foi só laptop, a gente quer agradecer a vocês. Quer dizer, tipo, o Tchê Linux não cobra pelos eventos, todavia a gente encoraja os participantes a doarem alimentos. Os alimentos é como a instituição de Porto Alegre que faz um trabalho de qualidade bem bacana também, certo? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12, 13 anos aí, a gente fez 87 eventos como esse, certo? Em 20 cidades do estado. Apresentamos 1.334 palestras, mais de 10.000 pessoas participaram dos eventos. A gente já arrecadou praticamente 16 toneladas e meia de alimentos. Isso com a ajuda de milhares de voluntários. É praticamente impossível contar exatamente quantas pessoas ajudaram, porque já faz tanto tempo. O Tchê Linux 2018, ele passou por 8 cidades do estado, certo? A gente colocou o mapa ali, os pinguinzinhos, justamente para vocês terem uma ideia de onde a gente passou, as datas. E hoje é o evento de final de ano, a gente veio fazer a celebração dos resultados aqui, certo? O evento de hoje é uma parceria com a Faculdade Senac de Porto Alegre, que já vem recebendo esse evento nos últimos 5 anos. Esse rapaz bonito está tirando as fotos de vocês aqui, o Rafael Jeff, o cara que organiza aqui, certo? A gente vai ter palestras sobre temas como desenvolvimento, DevOps, Cloud, segurança e IoT. Eu coloquei a auditório ali, na verdade, a gente mudou de última hora e vai estar lá embaixo, mas está tudo sinalizadinho, certo? Se você sabe a programação, agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão ver. E a gente vai ter um encerramento especial aqui às 16 horas no auditório. Então, se você conseguiu vencer a gravidade da cama no sábado de manhã, fugir dos rumores da chuva, fica estende um pouquinho mais, porque vai ter umas coisas bacanas no final. Então, se vocês acessarem pouco.tchelinux.org e com a programação atualizada, a gente teve que mudar alguns horários aqui, porque teve palestrante que não pôde vir, isso gerou um efeito borboleta, mas geralmente está na última sala, só fez um shuffle de horários, e a gente vai ter uns adesivos do Tchê Linux na lojinha. A gente vai tentar centralizar algum canto aí, a gente tem uns adesivos bonitinhos, desses assim, então se você quiser ajudar o grupo aí, é uma boa oportunidade, certo? Isso aí, gente. Excelente chegando a todos. Só uma pequena adendo. Gente, isso aqui é uma coisa organizada por voluntários, certo?
Tipo, a gente não cobra nada de ninguém, a gente não te cobra 200 mangos para te assistir uma única track, entendeu? Na verdade, isso aqui é um negócio feito para diversão, para a gente poder compartilhar conhecimento e tal. Então pode ser que algumas coisas não virem tão certo. Um horáriozinho aqui, a gente passa e tal, mas tudo feito com o maior carinho para a gente receber vocês. Falou? É isso aí, gente. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. Antes de eu começar a palestra, eu peço desculpas aí pelo evento que aconteceu. Eu sou o Diego Costa, minha palestra estava programada para as 11h10, então eu não me programei muito para falar agora, mas isso faz parte, então, da nossa vida, aí, da nossa jornada. Mas, então, como proposto na grade, eu vou falar um pouquinho sobre segurança da informação com vocês. Então essa palestra ela tem uma abordagem um pouco mais no sentido da segurança da informação, dos aspectos que levam a gente muitas vezes a cometer alguns pequenos erros e às vezes até por descuido ou por desconhecimento a gente acaba cometendo atos aí que possam prejudicar a nossa segurança. Então, antes de mais nada, eu sou o Diego Costa, tenho um canal no YouTube chamado Projeto Root, onde eu coloco à disposição do público materiais sobre software livre, Linux, redes, segurança da informação, IoT, entre outros conhecimentos da minha carreira. Bom, falando quem é o Diego, então, eu sou especialista em segurança da informação, formado aqui na Faculdade Senac, e na Faculdade Senac de Pelotas eu me formei em redes de computadores. Sou criador, então, como eu comentei com vocês, do canal Projeto Root e também trabalho como analista de segurança da informação. Pode entrar, meu amigo, teve uma inversão dos horários ali. Eu vou começar falando sobre a insegurança na internet, tá? Que é um tópico aí que muitas vezes a gente usa métodos padrões de segurança que nós, como usuários de tecnologias, temos e achamos que são as melhores alternativas e muitas vezes não são. Então, eu coloco sempre nas palestras ali algumas perguntas iniciais, assim, ó. O que faço na internet, quem está lá, quais os riscos de uma navegação descuidada, a empresa que eu trabalho pode sofrer danos com o meu descuido e posso mudar esse cenário. Então, quem é que está na internet? Quem é esse cara que está aqui atrás dessa máscara? Alguém aqui saberia dizer quem poderia ser esse cara? Se vocês notarem a semelhança, o óculos é parecido com o meu. Sou eu, tá, gente? Então, para quem não me identificou, o gordinho dá para ver pelas laterais, tá, gente? Então, né? Sou eu ali. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu posso estar utilizando uma máscara, né, e tá anônimo. E aí, quais são os cuidados que eu tenho que ter para não cair em ciladas, golpes e afins? Então, essa parte é bem interessante, porque eu trouxe lá do final, justamente porque assim, a ficção na realidade é a realidade da ficção. Alguns anos atrás se falava muito em invasão de privacidade, invadir câmeras, jogos de videogames têm essa temática, né? Isso aí era muito da área da ficção, dos jogos. Hoje em dia já não. Hoje em dia, se for ver aí a série Mr. Robot, é uma série que conta a história de um hacker, né, um especialista em segurança da informação, uma pessoa que trabalha com segurança da informação, e que ele tem ali as suas aventuras, digamos assim, e tem toda uma temática envolvendo a segurança da informação. As ferramentas que o Elliot, que é o principal ali da série, são ferramentas que são utilizadas por quem tem conhecimento em segurança, são ferramentas que são para explorar a vulnerabilidade, são ferramentas que podem sim causar dano a empresas, e são verdadeiras. Antigamente, tu via em filmes, aparecia um monte de tela bonita, não sei o quê, mas eram coisas mais ficcionais. Hoje em dia não, aquilo ali que está sendo mostrado na tela, o terminal que aparece lá, o Elliot digitando comandos, ele utiliza uma distribuição chamada Kali Linux. Então, é uma distribuição realmente utilizada, é uma distribuição que realmente especialistas da área utilizam essa distribuição, e entre outras também. Mas ela não é mais uma parte ficcional, sim uma parte da realidade. Também a série Black Mirror, muito falada e comentada aí nos últimos 2, 3 anos, está disponível, acredito, ainda no Netflix, mas é uma série que fala mais dessa questão do oversharing que a gente vive, né? Tudo é compartilhado. Eu mesmo falo
faço palestras sobre segurança da informação, sobre oversharing, adivinha o que eu fiz quando eu saí de casa? Check-in dizendo que eu estava vindo para Porto Alegre. Então, eu sei que é impulsivo a gente, sabe, nos limitarmos a não ficar publicando coisas, né? Mas a gente tem que ter cuidado para quem vai ter acesso àquela publicação, para qual é a pessoa. Muitas vezes são pessoas que estão ali buscando informações na internet e aí elas conseguem, então, obter muitas informações de uma pessoa. Então, essas cenas aí, eu coloquei essas imagens aí só para retratar um pouquinho do conteúdo da palestra para vocês, tá? Então, vamos lá. Minha casa, sua casa. Essa imagem aqui eu gosto de comentar sobre ela, porque se vocês olharem aqui o projeto, digamos, se tiver algum projetista aqui, alguém que trabalha com plantas, eu posso perguntar, essas casas são iguais? Sim, são iguais. Mas agora eu pergunto, a pessoa que está entrando nessa tem o direito de entrar nessa, ou nessa, ou nessa? Aí tu vai me dizer, se forem parentes, se os vizinhos trocarem a chave de casa, enfim. Não, mas eu estou perguntando assim, essa pessoa pode hoje entrar aqui, amanhã, sem ser convidado, sem ter autorização, entrar nessa? Não, né? Não pode. Está escrito em algum lugar que ela não pode? Não, não está, mas né, se tem uma lei que diz que tu tem direito a entrar somente na tua casa. Se tu entrar em outra casa, é considerado o quê? Um crime, tu está invadindo propriedade privada. Então, isso, levando para o aspecto da segurança da informação, seria a mesma analogia, digamos assim, com a questão de senhas. Eu gosto muito de comentar que a senha, e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo dela depois, mas a senha ela é única. Eu não posso ter uma senha, isso é muito comum, inclusive até entre amigos meus, que os casais têm Facebook, usam a mesma senha de e-mail. Gente, está errado. Eu entendo aquela questão ali de, não, a gente é um casal bonitinho, a gente não tem esse negócio de um esconder nada do outro, mas senha, e-mail é coisas de pessoas únicas, não é compartilhamento de ferramentas, de senhas, de acessos, tá? E eu vou explicar o porquê que não se deve compartilhar. Mas, vamos adiante. Vocês sabem como a internet funciona? Porque a internet funciona de diversas maneiras. As maneiras mais comuns são para estudo, compras, viagens, sei lá, enfim. Né? Eu botei uma imagem bem genérica aqui só para comentar um pouco com vocês sobre o que nós utilizamos hoje na internet. Basicamente é o nosso consumo de internet, basicamente é para estudar, comprar, navegar, fazer pesquisa para a escola, para a faculdade, enfim. Mas a internet não funciona só dessa maneira. Então, será mesmo que ela é como você imagina? Então, aqui eu tenho uma imagem que eu não sei se vai estar muito bem legível, mas ela é dividida em camadas. Tá? Então, a primeira camada, a gente chama ela de Surface Web, que é a parte da internet que a gente conhece, onde ficam os serviços do Facebook, Yahoo, Gmail, Google, Instagram, YouTube, enfim, todos os serviços que nós conhecemos ficam na Surface Web. Agora, existem serviços que não são tão conhecidos que ficam na famosa, hoje em dia famosa, Deep Web. Então, muitas vezes as pessoas falam, só tem criminoso na Deep Web. Não. Na Deep Web não tem só criminoso, pode até ter, assim como na Surface Web. Né? O golpe do WhatsApp lá do Boticário, que toda tia recebe, está na Surface Web, não está na Deep Web. Eu vou entrar nesses méritos, eu já dei um spoiler aqui. Mas, na Deep Web, é comum encontrar documentos legais, né, de pesquisas, documentos de governos, pesquisas científicas, acadêmicas, financeiras, enfim, são coisas mais restritivas que tu vai encontrar na Deep Web. Agora, na Dark Web, que é a camada mais profunda, aí sim. Aí, aqui, geralmente, quem está na Surface Web, geralmente não chega nessa camada. Já se apavora que acha que tudo de pior está aqui nessa camada, não chega nem aqui. Agora, quem já está aqui, basicamente vai dar uma olhada no que tem aqui, ou como um criminoso, né, ou até mesmo como um pesquisador na área de segurança. Pesquisadores, estudiosos, geralmente utilizam as 3 camadas da web para poder ter noção, para poder ter conhecimento do que está acontecendo lá dentro de fato. E o que tem lá na Dark Web? Sobre drogas, a rede Tor, né? A rede Tor também está na Deep Web, tá?
documentos ilegais, informações ilegais, e isso tudo aqui está dividido em porcentagens, mas tá pessimamente aqui, não dá para ver. Eu vou ver aqui na minha tela para vocês, ó, que é a Surface Web, essa parte de cima aqui, é apenas 4% do que nós utilizamos. 90% está aqui na Deep Web. E o restante, os 6%, está na Dark Web. Agora, esse gráfico não é uma imagem que nunca vai modificar, isso aqui está variando. Essa imagem aqui diz que é essa porcentagem, mas amanhã ou depois pode ser outra porcentagem. Quanto mais pessoas utilizarem a Dark Web, maior vai ser a porcentagem dela. Vai promover mais documentos legais, ou da Deep Web, acadêmicos, enfim. Tá? E perigos da navegação. Antigamente se falava muito em pegou vírus. Pegou vírus no computador, deu, ferrou. Chama o técnico, manda para um suporte e acabou. Hoje, pegar vírus é o melhor dos cenários. Se o teu computador pegou vírus, tranquilo, respira ali tranquilo e segue o baile trabalhando. Muito antivírus bloqueia a execução do código malicioso e tu segue a vida. Agora, o problema são outros. Os problemas agora pode ter a invasão de computadores e dispositivos informáticos, que aí é uma ação silenciosa. Quando um atacante ele invade um equipamento, não necessariamente ele vai botar uma janela lá, você foi invadido, hackeado, blá blá. Não, ele vai ficar quieto. Ele vai criar uma conexão reversa. Ou seja, toda vez que tu ligar o computador, ele não vai te atacar. Tu vai conectar nele. Ele já te atacou uma vez. Então ele mantém essa conexão, né, para que ele possa fazer outras buscas dentro de uma infraestrutura. Por exemplo, um computador dentro de uma rede hospitalar invadido, o atacante pode ter acesso a toda a base de dados dos pacientes. Para ele pode ser luxo isso. Ele pode vender isso no mercado negro. Imagina todas as bases de dados que têm determinada doença. Vender para corretoras de seguro, financeiras, para, sei lá, para operadoras de crédito. Não sei para quem ele pode fazer isso aí. Perdas e vazamentos de dados sensíveis. Então, também é uma parte bem crítica do negócio, é perder ou ter vazamento de dados. Porque uma vez que vazou os teus dados, tu não tem como contornar. Tu não tem como garantir que tu vai ter de volta aquelas informações. Imagine uma empresa que tenha a própria Coca-Cola. Imagina, vazou a fórmula da Coca-Cola. Em menos de 24 horas vai ter 40 mil fórmulas da Coca-Cola sendo produzidas por vários distribuidores de refrigerante. Porque é o segredo do negócio deles. E como é que eles vão refazer a fórmula da Coca-Cola? Não existe. Né? Então, essa parte aqui é bem prejudicial ao negócio. Extorsão e golpes. Aqui entra um pouco aquela parte da tia da Natura, que recebe lá o do Boticário, recebe os prêmios. Hoje em dia é muito comum tu receber no celular, no e-mail. Roubei as informações, pague para ter de volta. Então a pessoa tem a parte de está sendo extorquida, né? Ou ela está caindo em algum golpe. Né? Então algum golpe de tentativa de suborno, tentativa até mesmo de cair em alguma cilada do tipo fazer um cadastro e obter todos os dados do cartão da pessoa. Então, isso aqui eu acho que hoje em dia é o mais, que é mais utilizado. Né? Fake news, isso aqui eu acho que grande parte de vocês deve ter acompanhado nas redes sociais muita fake news, não só falando de política, mas de todos os aspectos. Hoje em dia é muito difícil de filtrar uma notícia verdadeira, porque os próprios jornalistas, as próprias pessoas que produzem matérias, hoje elas estão querem correr muito à frente para lançar a notícia primeiro e não se preocupam muito bem com as fontes. Isso aí é um reflexo do que? A internet, a evolução, a comunicação ela começou a evoluir muito rápido e as pessoas não estão preparadas para utilizar esse tanto de informação que existe ao nosso redor. Aproveitamento e uso de informações privilegiadas. Essa parte é interessante porque muitas pessoas se perguntam, mas aproveitamento? O que eu vou aproveitar? Bom, eu posso dizer para vocês que, sabe quando vocês estão na empresa de vocês, trabalhando lá, né? Na empresa que vocês trabalham lá, vocês estão lá, e aí surge uma vaga de emprego relâmpago lá. Aí vocês fazem, primo, olha só, surgiu uma vaguinha aqui para
ó, manda o currículo para fulano. O que é isso? Tu está te aproveitando de uma informação para indicar um conhecido. É óbvio que se tu quer indicar uma pessoa, tu não quer um mal, né? Não quer que aquela pessoa se estrepe, né? O grande problema é que com isso tu está ferindo a questão toda da política da empresa. É o famoso QI, tu está indicando uma pessoa. Então, muitas vezes, o QI não passa por um teste de seleção, não passa pelo recursos humanos, não passa lá pelo teste de psicólogo, ou talvez até passe por essas etapas. Mas aí, esse aí é amigo do chefe, lá, pô, não, bota aí. Esse aí é sobrinho do fulano, bota aí. Então, ele não tem aquele filtro mais, né, aquele ajuste mais fino na hora da contratação. O que acontece com isso no futuro? Esse cara, por ser amigo do fulano do Beltrano, o que ele faz? Ele começa a agir de forma indevida da empresa. Por exemplo, tu sabia que o vigilante lá está namorando a funcionária e tal? O que acontece com isso? Os dois podem ir para a rua por justa causa, os três, na verdade, né? Um por comentar a vida alheia e os outros dois, de repente, por estarem envolvendo em relacionamento. E a empresa tem a política de não apoiar isso aí, então pode sim perder emprego. Fora questões do tipo assim, cara, meu primo conseguiu emprego para mim lá, pô, é legal lá, legal a empresa. O mesmo falar bem da empresa significa que tu está falando bem porque o teu primo indicou, né? Todo mundo suposto primo, tá? Mas isso acontece no cenário brasileiro. O que tu está passando para outra pessoa que está comentando? Pô, aquela empresa não é uma bagunça, é só por QI. E é assim que as pessoas, lá só vai entrar só por QI, por QI. Muitas vezes as pessoas vêm e falam, tá trabalhando na tua empresa? Tô, lá só por QI. Cara, não. Eu fiz o teste de seleção, eu não conhecia ninguém. Mas as pessoas no Brasil, elas têm esse negócio de indicação muito forte. Prejuízos inestimáveis ao afetado. Então, quando tu faz esses ataques à segurança da informação, tu traz prejuízos inestimáveis ao afetado, que é a empresa, ou é quem está te contratando, quem está prestando um serviço. Então, isso daí são coisas que não são novidades. Eu só vou fazer um parênteses que se por acaso eu ficar sem bateria, eu vou pegar minha bateria e ligar uma tomadinha por aqui. Tá? Eu vou tentar ficar com bateria. Mas isso todo mundo sabe, né? Vivemos em um mundo pós-Edward Snowden. Edward Snowden, para quem não conhece, é um carinha que jogou a M no ventilador e comentou que um monte de coisa sobre governo, sobre espionagem industrial, enfim. Sabemos, ou deveríamos saber, que empresas como Facebook, Google, Yahoo, etc., vou botar aqui todas, né, fazem bilhões de dólares em lucro com nossos perfis de navegação, nossas orientações religiosas, políticas, sexual, biológicas e aí por diante. Nossas compras online e offline. E offline é uma situação bem interessante, porque a offline, se tu parar para pensar que quando tu faz uma compra, a primeira pergunta que eles fazem para ti é nota fiscal gaúcha, né? CPF na nota lá, né? Eles vão te perguntar se é à vista, cartão de crédito, débito, nota fiscal, CPF na nota. Então, isso daí já é um processo de coleta de informações. Nossas localizações, como check-in, mapas e marcações. E aí por diante, você sabe muito bem, mais do que eu, até o tipo de tecnologia e de compartilhamento de dados. Mas como isso é possível? Então, apenas com o maior bem ativo que você tem, que são os dados. Todos nós temos dados, né? Eu tenho um parente específico que fala que eu não me importo, eu não tenho nada no meu nome. Então tá, então presta o nome do teu CPF, vai aqui para te ver. Vai aparecer bastante continha para te pagar. Ele prova que fui eu. Hoje em dia é fácil fazer isso, né? Eu sei o endereço, tenho os dados dele, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então todos nós devemos cuidar dos nossos ativos, que são os nossos dados, de uma maneira bem mais criteriosa. Aí você vai se perguntar, mas eu não, né? Mas como? Eu não. Será que não? Você não curte, comenta e compartilha? Então sim, você sim, assim como eu. Eu não me excluo da galerinha que compartilha. Eu compartilho bastante coisa, até por ter uma vida pública, por estar postando conteúdo no YouTube, por estar postando coisas no Facebook, não tem Facebook. Tá? Aí isso daqui é um print do que aconteceu realmente comigo. Ó, isso aqui eu estava indo jantar com a minha esposa, e aí chegou uma mensagem para mim dizendo que era para mim trocar a minha senha do Banco do Brasil porque a conta foi bloqueada. Que bom! Primeiro erro, número de telefone 61. Segundo erro, eu não tenho conta no Banco do Brasil.
Terceiro erro, olha o link dos caras, pelo amor de Deus. Mas tem gente que cai, gente. É que, claro, eles mandam isso aí para dezenas, milhões de pessoas, sei lá. Óbvio que, sei lá, centenas de pessoas caíram nesse golpe. Mas eu não. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Muitas pessoas que eu conheço respondem mensagem assim: ah, não sou eu, não tenho conta. Bingo, acabaste de cair no golpe. Porque quando eles mandam essa mensagem, eles não querem saber se tu tem conta, não querem saber qual é o teu nome, eles querem saber se alguém respondeu a mensagem. Se aquele telefone é válido, alguém respondeu, opa, peraí, vou botar uma etiqueta, né, uma tag lá no meu banco de dados, é nóis, esse número é válido. A partir daí começa aquelas ligações. Vamos oferecer plano de saúde para vocês, vamos oferecer desconto, vamos oferecer viagens, vamos oferecer plano de TV a cabo, vamos oferecer um mundo para vocês. E começa por aí, uma mensagem respondida. Então, isso é o que acontece, tá? Mas como eu falei do Snowden, quem é esse tal Snowden? Então, o Snowden, ele citou o grampo de Dilma no Twitter, ele também falou sobre a espionagem da Petrobras, então, esse é o carinha. Então, tem muitas matérias do Snowden, eu só printei duas notícias ali, só para vocês terem uma ideia. Então, ele é um traidor ou um patriota? Muitos consideram ele um traidor, porque ele jogou aí no ventilador dos Estados Unidos, que é o pescoço dele, né? Mas eu não irei discutir se ele é ou não, né? O que eu quero falar com você sobre isso é que, com a vinda das informações dele, o ambiente de segurança da informação mudou, né? Então, leis que prevêem crimes nesse segmento, antes do Edward Snowden, não tinha, né? Agora nós temos a lei Carolina Dickmann, que é uma lei meio furada, porém, já é uma parte ali que já está se preocupando na questão de vazamento, de invasão. Também temos a lei Marco Civil da Internet, que também prevê uma série de regras e normas para regulamentar a questão de invasão, o que é uma invasão, como que pode ser realizado alguns testes. Né? Por exemplo, um pen tester, que é uma pessoa que faz testes de vulnerabilidades, ele poderia ser enquadrado na lei do Marco Civil da Internet ou na lei da Carolina Dickmann, porque ele está invadindo um dispositivo. Só que aí ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a autorização da empresa. Também tem a GDPR, que é um regulamento recente que assusta um pouco, mas isso no futuro vai ser bem interessante para a população em geral, mas é um regulamento que está tramitando ainda, não está em pleno poder de execução, mas eles estão ainda estudando a GDPR no Brasil. Lá na União Europeia já está em execução e muitos dos provedores de serviços têm que se adequar às normas, inclusive estando no Brasil. Né? Entrou em vigor esse ano lá na União Europeia, né? Isso, exatamente. Agora em setembro, eu acho. Isso, exatamente. Foi recentemente, lá na União Europeia sim, aqui no Brasil ainda não. Mas as empresas brasileiras já são obrigadas porque hospedam serviços lá ou atendem clientes de lá. Então ela é uma lei que começou lá, né? É uma norma que começou lá e que repercute aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu vou mostrar mais para vocês. Mas, além disso tudo, nós temos ainda cursos, treinamentos e eventos. O T-Linux é um evento, claro, que não começou por causa do Edward, mas é um evento que proporciona a vocês a ter esse conhecimento sobre alguns aspectos mais relevantes da segurança. Entendimento das normas da família ISO, isso aqui eu vou até ter um asterisco ali, porque a família ISO ela é muito bem elaborada, mas para te implementar ela dentro de uma organização ela é um pouco trabalhosa. Muitas vezes até nem a gestão da empresa aceita, porque o diretor, o top lá, o diretor máximo, quem bate o martelo, ele vai estar no mesmo nível que o diretor de TI. Então o diretor de TI e o gestor da empresa eles têm que estar alinhados certinho. Por quê? Porque a TI vai determinar como funciona praticamente toda a empresa. E isso muitos gestores não aceitam. Então você tem que ter um plano de ataque, digamos assim, um plano para te chegar e mostrar para ele, olha, a gente vai fazer isso por causa disso, disso e disso. Tá? E aí vai mostrar todas as normas para ele. E a família 27.000, ela vai da 27.000 até 27.007. Ela vai até 32, mas resumidamente vai utilizar até a 27.007. Elaboração de políticas de segurança da informação, que é o PSI, e o PCN, que é a elaboração do plano de contingência de negócio.
que são duas coisas que são alinhadas justamente às normas da família ISO. Então, quando tu vai lá elaborar, olha, nós vamos implementar a família 27.000 aqui da empresa, essas duas categorias aqui vão estar alinhadas junto, que é uma política que tu vai dar para o teu funcionário assinar, olha, tu não pode usar Facebook, YouTube, blá blá blá, fazer download, isso aí tudo tu vai botar na política, e aí quando ele for contratado ele tem que assinar lá dizendo que ele está ciente daquilo ali. E a elaboração dos planos de continuidade de negócio é quando, por exemplo, o teu banco de dados caiu, tu tem que saber quanto tempo tu vai levar para recuperar, quem é o responsável pelo banco de dados, e não importa se está chovendo ou se está fazendo maior 40 graus, se está como na praia, em 5 minutos, se está no plano, ele tem que funcionar em 5 minutos. Então, isso aí é bem importante para as empresas terem um alinhamento de que qualquer evento que saia do normal, da atividade normal, tenha um plano que vai dizer ali, olha, se cair o banco de dados é isso, se cair a energia é aquilo, é o fulano que é responsável pelo banco, é o ciclano que é responsável pela elétrica, e assim, isso tudo vai ser estipulado no documento que vai ser assinado tanto pelo gestor de TI quanto o gestor da empresa. Tá? Mas aí vocês vão se perguntar, mas estamos no Brasil, não seremos afetados por isso, a questão da GDPR? Só que olhando esse mapa aqui, que aqui não dá para enxergar muito, o Brasil, ele não é um provedor de serviço, ele é um consumidor de serviço. Todos esses cabos de fibras aqui, né, eles estão indo lá para os Estados Unidos. Então, o Brasil ele tem que ser um consumidor, ele não está no porte de ser um provedor de serviço. Sendo assim, nós somos afetados por o que for estipulado nos Estados Unidos e na União Europeia. Tá? Então, nós somos cada vez mais, infelizmente ou não, né, dependentes aí dos Estados Unidos. Aí, qual desses serviços está operando no Brasil? Quem é que tem conta numa dessas redes? Todos, né? Todos têm o Facebook, YouTube, Twitter, enfim. Não importa a rede social que você utiliza, você tem uma conta lá. E uma vez que tem a conta lá, dificilmente você vai conseguir remover o seu perfil de lá. Tem a opção lá, remover, apagar a minha conta. Quem me garante que vai apagar? Remover meus dados do serviço, quem me garante? Eu não tenho uma resposta lá do criador da rede social, que realmente meus dados não estão lá. Eu não tenho nem uma forma de consultar se realmente tem uma informação lá dentro. Tem um e-mail, no máximo, dos seus dados foram apagados com sucesso. E por que será que depois de 90 dias eu consigo entrar no Facebook e está tudo lá? Entre outros. Tá? Então, aí eu chego para vocês e pergunto, alguns dos senhores tiveram que pagar para ter acesso à rede? Dinheiro não, né? Vão dizer, não, eu não paguei nada. Ou vão dizer, não, eu paguei lá o YouTube Pro, tem a conta lá. Não tem nada a ver com isso, eu estou falando do cadastro. Mas vocês têm certeza que vocês não pagaram? Eu tenho certeza que vocês pagaram. Está ali a resposta. Com os dados. Mas tudo bem, então como posso ter maior segurança na internet? Então, agora eu vou entrar na parte mais assim, ó, de tentar mostrar para vocês de uma maneira mais simples que situações onde eu pesquisar sobre a fonte antes de clicar no link já resolve boa parte dos meus problemas. Então, com isso, trocar as senhas com frequência e usar o duplo fator de autenticação, que é bem utilizado hoje em dia. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas, senhas são pessoais e intransferíveis. Segredo contado deixa de ser segredo, não é mesmo? Se eu contar um segredo para vocês, não é mais segredo. Então, logo eu tenho que trocar minha senha se eu contar para vocês. Senhas não são compartilháveis, nem com amigos, familiares, esposas, filhos, gatos, cachorros, periquitos, sei lá, que se quiserem botar aí os pontinhos, botem, não compartilham. Se existe uma norma política, siga, afinal de contas, né, se ela foi entregue, lida ou solicitada a você, logo ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? É assegurar que a empresa não tenha problemas. Né? Eu estou falando em empresa, mas pensem que vocês hoje, na residência de vocês, vocês podem ser uma empresa. Né? Então, não é só na empresa que vocês trabalham, batem ponto todos os dias, que vocês têm que ter esses cuidados. Uma parte interessante aqui que a mídia publicou aos 4 cantos do mundo aí, que cadeado verde é sinal de segurança. Se tem cadeado verde, está seguro. Pode clicar aqui, cadeado verde afirma que está tudo ok. Beleza. Aí para vocês, cadeado verde, esse aqui. Alguém aqui é programador? Acho que deve ter um programador aqui, né? Tá. Eu não tenho como colocar um ícone no site? Tenho, né? Se eu botar o ícone do site com cadeado verde, fica bonito lá, né? Com certeza.
Está usando HTTP. Aí a tia lá do WhatsApp, né, do Zap, vai lá e não, tem cadeado verde, eu posso clicar. Então, o sinônimo do cadeado verde ele foi, né, banalizado. Por quê? Porque não é porque o cadeado verde existe que está seguro. E muitas vezes o cadeado verde não quer dizer nada. Quer dizer que a tua conexão com o servidor foi criptografada. Mas não quer dizer que o que está no servidor é seguro. Eu posso criar um certificado autoassinado ou um certificado que seja como um Lex Encrypt, que é um certificado gratuito, e hospedar o maior worm da face da Terra e espalhar via spam, via o que for, WhatsApp, a pessoa vai clicar, tem cadeado verde e vai dar ok. Maneiras de verificar se o cadeado verde realmente é válido. Bom, clicando no cadeado verde e pedindo as informações dele, aí vocês vão ver quem é o órgão que assinou, quem foi a empresa que fez a assinatura. No caso ali do Google, é a empresa Google. Tem empresas que possuem o seu próprio certificado interno da empresa. Então pode ser que apareçam também outros nomes ali, mas geralmente o Google tem o Google, o Facebook tem o Facebook, enfim, cada empresa tem a sua. Senhas são difíceis de decorar, prefiro 1, 2, 3, 4, 5, ou senha como senha, né? Na minha empresa tem o TXT, salvo tudo lá e depois mando por aí o que for, né? Drive, Zip Drive, Pen Drive, ou melhor, a melhor tecnologia de todas, que essa aqui eu já peguei, post-it colado no monitor com as usuário e senha, que por sinal, se olharem de repente em alguns computadores aqui no Senac, antigamente tinha, né? Eu estudei aqui, eu sei, tinha, não sei se tiraram, mas tinha. Então, eu lá no canal Projeto Root, eu fiz 2 vídeos aqui, um sobre o KeePass, que é uma ferramenta open source para gerenciamento de senhas, onde você pode cadastrar ali os teus serviços, por exemplo, meu banco de dados, aí vai lá botar usuário e senha, ele já gera um padrão de senhas com criptografia, tu pode utilizar aquela senha ali para alterar a tua senha do banco de dados, que já tem, ou para cadastrar onde tu quiser, ou tu pode pegar a senha que tem e colar ali e utilizar a senha que tu cadastrou, sendo que não, ele não vai aceitar senhas do tipo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, parte do princípio da segurança mesmo. Agora, para ambiente empresarial, tem também uma ferramenta chamada KeePass. Existem outras, tá? Mas essas eu fiz vídeos, eu coloquei como referência para vocês, que o KeePass ele tem uma característica bem interessante, que é, eu vou instalar um servidor na minha infraestrutura, vou instalar lá o Apache, PHP, e vou instalar a ferramenta KeePass. Ela é uma ferramenta open source. Com essa ferramenta, eu consigo dizer que o meu programador, o meu estagiário, o meu tester, o meu não sei o quê, cada um deles vai ter um tipo de perfil de acesso. Então, nisso eu consigo segmentar as minhas senhas, o meu banco de dados para senhas. Diferentemente de eu utilizar um site tipo LastPass, tem outros aí, né, o OnePass, tem alguns sites aí. Como? HatikDB. Esse aí também é bem utilizado. O diferencial é que tu não está hospedando as senhas num site de terceiro, tu está hospedando as tuas próprias senhas. Isso eleva a segurança, porque a minha senha não sai do meu controle. Obviamente que se a minha infraestrutura for invadida, bom, aí infelizmente vai perder o controle. Mas parte do pressuposto que se tu tem controle das tuas senhas, tu também tem a responsabilidade de proteger o banco de dados e a aplicação que estão guardando as tuas senhas, tá? E como eu comentei, usar o duplo fator, né? Então, de repente, se alguém não conhece, a maioria dos serviços, eu acho que 98 ou 99% dos serviços hoje em dia já tem o duplo fator de autenticação, que é aquela função que tu vai ativar lá no site, no sistema, onde for. O meu notebook tem duplo fator de autenticação, então eu digo que eu tenho que digitar a minha senha e no meu celular eu tenho um aplicativo que eu tenho que digitar ali um código. Tá? Então, para quê? Para que eu possa ter acesso ao sistema, site, enfim, até um dispositivo. E como eu comentei em software, tem 2 que eu indico para vocês. Tem o Alt, que é o que eu utilizo, que ele tem uma funcionalidade que o do Google Alt não tem, que é o backup. É bem interessante. Então, quem utiliza aí, o Google Alt, até a versão que eu testei, que se atualizou e mudou, não tinha a possibilidade de fazer backup. Se tu perdeu o dispositivo ou teve problema com o software, tu tinha que usar os códigos que ele dá de restauro lá, mas ele não te dá a opção de fazer um backup. E com o Alt mesmo, eu consigo fazer backup do aplicativo num outro computador. Então eu tenho 2 computadores instalados, e aí se eu perder meu celular, eu tenho como acessar através do meu computador e reiniciar
e remover do meu celular, né? Que é uma dúvida, mas se o cara pegar o teu celular e ter acesso às senhas, não. É claro que sim, enquanto eu não trocar, não remover o acesso, sim. Mas aí eu vou olhar, olha, eu vou lá no meu computador, retiro o acesso do meu smartphone e deu. Ele já não vai mais ter acesso. Mas então, né, tudo é resolvido com senha, né, seu gênio? Claro que não. A senha é só o primeiro contato ali, né? Então, a primeira preocupação com a senha já é uma elevação, digamos assim, e até aumenta o trabalho de quem for tentar fazer um tipo de invasão. Então, o principal vetor de ataque de um hacker ou cracker começa com o conhecimento do alvo. Entre as atividades, destaca-se quais os serviços que o mesmo está cadastrado e se possuem senhas fracas. Você tem Facebook, geralmente as tias zonas, né? Eu não sei se tem alguém que vai saber que não fala tia, mas eu falo da minha família. Minhas tias lá é tudo assim. A mesma senha para todos os serviços. E de preferência é do tipo a data de nascimento. Pô, então é barbada, né? Eu fiz um trabalho familiar lá de trocar a senha de todo mundo. Aí todo mundo fica me ligando porque não se lembra as senhas, né? Aí eu fiz um. Eu tenho um Team PES lá familiar, eu gerencio as senhas da família. Porque o cara de TI ele arruma de ar-condicionado e informática, né? Então eu fiz isso aí. Bom, aí vamos falar, né, anonimato. Eu ainda botei ali, né, anonimato, né? Porque na verdade, né, eu não considero, né, que existe um anonimato. E eu vou comentar rapidamente com vocês sobre isso, mas para que vocês tenham uma noção, quando se fala em anonimatos, muito se fala em utilizar a rede Tor, que tem aí o seu histórico de que hackers e crackers usam a rede Tor para invadir sistemas. Sim e não. Tá? Dependendo, não precisa utilizar a rede Tor, pode usar o simples e velho golpe de engenharia social. Eu vou contar rapidamente para vocês o que aconteceu. Mas, aqui na rede Tor, eu tenho aqui uma rede onde é dividida por camadas, né? Se chega a ser chamada de rede cebola, porque ela tem as camadas, onde, quando tu te conecta, tu vai passar de roteador a roteador para até chegar então ao servidor que tu quer. Isso cria uma esperança de anonimato. E antigamente sim era utilizado como, né, o anonimato de verdade, mas hoje em dia já não é considerado mais porque existem várias maneiras de tu saber quem está chegando e quem está saindo daquela rede. Tá? Mas o interessante é que surgiram alguns projetos, né? O Tor, na verdade, o Tor seria ter Onion Holder, né? E saiu também um serviço ali chamado Unix, mas não tem como garantir 100% de anonimato. Até porque o Unix chega a criar múltiplas máquinas virtuais para despistar as atividades dos usuários. E nem mesmo ele é totalmente confiável. Então, quando tu instala lá o Unix, ele começa, não é Unix, é Unix, né? Ele começa a startar várias máquinas virtuais. E aí tu começa a passar por elas. Mas mesmo assim, tu tem como pegar as informações de origem e destino. Tá? Então, tem algumas ferramentas que podem coletar essas informações. Tipos de ataque na internet, então. O menos relevante, como eu comecei a falar, é o vírus. Se pegou o vírus no computador, segue a vida tranquilo, fica de boas. Golpes, né, cartões de crédito, os dados, etc. Isso aí é o que também está na moda, aí, a pessoa ligar e pedir as informações e as pessoas acabam acreditando e passando os dados. Phishing, que são páginas ou e-mails circulando sites oficiais, isso aí é mais antigo do que a própria internet, né, e ainda, por incrível que pareça, existem muitos golpes baseados nesse tipo de ataque. Malware, que são códigos criados para diversos fins, então não necessariamente o malware ele vai ser transparente para o usuário, ele não vai detectar tão fácil, porque tem malware que a função dele é ativada aqui a 365 dias. Um ex-funcionário foi demitido lá e ficou brabinho na empresa, botou um malware lá dentro. Daqui a 365 dias vai apagar tudo, e acontece. Mas, se não tiver uma equipe preparada para isso, ele pode fazer outras coisas, como por exemplo, fazer a conexão reversa. Ao invés de ele atacar a empresa se conectar no servidor dele, no domínio dele, e ele poder obter informações da empresa. Ransomware, então sequestro de dados, sistemas, etc. Eu acho que aí também é uma parte que também veio de 2016 para 2017 e ficou forte na mídia. O WhatsApp, que aí então entra no phishing, né, que é o mesmo phishing, só que para o WhatsApp, que é o golpe lá da tia, do Boticário, Natura e afins.
e vulnerabilidades em sistemas ou hardware, né? Então hoje em dia tu compra um hardware aí, ou seja, um TV Box, ele vem um software dentro dele. Ou ele pode vir com uma falha de hardware. Há vulnerabilidades em hardware também. E alguns desses ataques na internet começam assim, ó. Então, como golpistas ganham dinheiro com as fraudes no WhatsApp? Então, são notícias que lá no início eu comentei que nem mesmo a mídia está preparada, que muitas vezes podem até ser fake news. Mas, se um estudante da área de segurança for pesquisar, realmente vai encontrar várias notícias sobre golpes de WhatsApp. Então, a mídia pode publicar fake news, mas também vão fazer um serviço interessante para a população, pelo menos alertando e as devidas pessoas para que não caiam golpes. Então, um ataque bem interessante que também foi 185 mil roteadores da TP-Link que estão sujeitos à vulnerabilidade. Então, TP-Link é uma marca de roteadores domésticos, então, se tem TP-Link ou D-Link em casa, basicamente tem vulnerabilidade. Então, tem uma notícia interessante aqui, também fala sobre falha no Wi-Fi com o WPA2, que até há pouco tempo atrás o WPA2 era tido como o top em seguranças de rede sem fio, hoje já não mais. Tá? Aqui, criminosos usam falha de roteadores D-Link para roubar dados bancários. Então, imaginem dados bancários, dados sensíveis. Então, também da D-Link. Aqui em 230 mil roteadores foram invadidos para minerar criptomoeda, a maioria no Brasil. E esse equipamento aqui, infelizmente, não dá para vocês olharem, mas ele é da marca Microtik, né, uma Routerboard do fornecedor Microtik, que é bem utilizado por provedor de internet, muito utilizado, na verdade. Imagina que está fazendo criptomoeda lá, está minerando. Mas ele pode estar fazendo outras coisas, como espionar os clientes do provedor, né? Brecha vaza na web, imagens gravadas em sistema de segurança, então tu está no shopping, tu está em casa, tu está onde tu quiser, e vazaram as imagens no DVR, depois como DVR. Smart TVs, um alto risco de invasão. Então aqui é uma TV Samsung, eu tenho uma TV Samsung em casa, e já fiz diversos testes e realmente é bem vulnerável a TV, até mesmo porque o fornecedor, né, o fabricante, a Samsung, não fornece mais atualização de firmware para ela. Então, o último firmware da minha TV é de 2016. Então, de 2016 a 2018, eu estou parado no tempo em relação ao software. Então, a minha TV tem várias vulnerabilidades. Né? Então, ela não tem uma câmera, mas ela tem alto-falante. E com o alto-falante eu inverto lá no software e o alto-falante vira seu microfone. Então, eu consigo fazer isso aí. Tá? Então, é bem criterioso e bem crítico, né, o ataque. Esse aqui é interessante, a TV Box pirata, podem atacados por vírus para minerar criptomoedas. Isso é uma questão bem interessante, porque muitas pessoas utilizam essas TV Box piratas, né, a Z-Box, a Z-América, Toconsat, NSat, não sei o quê. Ali dentro é um hardware, é uma caixinha com hardware que tem um software, e esse software roda Linux. E esse Linux pode ser, e provavelmente é, um Linux fabricado por uma pessoa específica para obter informações. Ou seja, eu não tenho as informações dos satélites, da mesma maneira que ele está coletando as informações do satélite, por que ele não pode estar coletando as minhas conexões, as minhas informações? Ah, mas o meu está na rede sem fio, está no Wi-Fi, tá, ele não está na mesma rede da tua TV, da tua casa, do teu telefone, do teu computador, está na mesma rede. Então, uma das coisas que é interessante ter em casa mesmo é a segmentação de rede, VLAN. Falando de termo bem técnico, em casa tem que ter VLAN. Faz uma VLAN separada para redes sem fio ou para redes que não forem confiáveis. Vulnerabilidades, então, no Connect permite que hackers controlem carros da Fiat, Jeep e Chrysler. Então, imagina que tu está andando no teu carro e simplesmente aperta um freio. Liga o som, é brincadeira, mas, né? Aperta o freio numa avenida movimentada, na freeway, imagina, o estrago que não dá. Netshoes ligará para 2 milhões de clientes afetados por vazamento de dados. Imagina só a Netshoes tendo que pagar funcionário, ligação para avisar os clientes, os 2 milhões de clientes que vazam os dados. Então, olha o custo, aquela parte da empresa ser afetada, né? Então, entra aí. Boa Vista SCPC apura possível vazamento de dados de milhões de brasileiros. Entre as vítimas estavam pessoas que não tinham seus dados no SPC, ou seja, pessoas que
não tinham crédito bloqueado, tinham dados dentro do SCPC e aí vazou. Né? Então imagina, vazou o endereço, telefone, tudo das pessoas. Né? Possível brecha, bem provável que vazou. Facebook obriga 90 milhões de usuários a fazer login após login de novo após invasão. Isso aqui foi recentemente, e muitas pessoas até hoje não entenderam o que aconteceu. Né? Então houve uma brecha lá, uma invasão, naquela opção de ver como, tinha a opção lá de como o meu perfil vai ficar para as outras pessoas, através dos cookies, se eu não me engano, e aí foi feita uma invasão, e aí o Facebook, para remover esses cookies, então teve que deslogar todo mundo para que todo mundo refizesse o login. Com isso, muitas coisas pararam de funcionar. Né? Eles tiveram que mudar, inclusive, até aquela parte da API de integração com outras ferramentas. Então, aqui eu circulei só no zoom ali, né? Que eles não confirmam o vazamento dos dados, mas será que eles vão dizer que realmente vazou os dados? Eu não acredito que o Facebook vai chegar lá e dar uma nota e dizer, não, realmente vazou dados todo mundo. Bom, aí aconteceu o quê? O Facebook foi processado, não foi? Então, passou 4 horas lá, o Mark lá, 4 ou 8 horas lá, assinado a carta de explicação. Recentemente também teve aquela rede de hotéis, né? A rede de hotéis, exatamente. Então, imaginem. Né? E alguns dos métodos, então, que são utilizados para fazer essas atividades aí, o mais básico, corriqueiro e antigo e funcional é SQL Injection, por incrível que pareça. Quem é desenvolvedor aqui, por favor, façam ali a validação dos campos, porque é muito comum encontrar em roteadores, em dispositivos de internet das coisas, né? O usuário lá bota lá posto 1 ou igual a 1 e já era, cai com o admin. Então, é bem prejudicial, né? Principalmente a parte de desenvolvimento ali. O cara lança um produto e aí está com a SQL Injection, que é uma vulnerabilidade aí bem conhecida e bem antiga. Teve um tempo atrás também aquele cara nos Estados Unidos que fez isso usando um carro, né? Ele Sim, botou o código no lugar da placa e passava em alta velocidade. Daí quando a câmera registrava, ele dava X pro Injection. Exatamente. Então, tem vários golpes assim, os caras fazem tudo. Senhas fracas, que foi o que nós comentamos aqui, keyloggers, que são dispositivos entre hardwares ou softwares que você pode espetar no USB e ele vai identificar no teu sistema como um teclado, um mouse, uma caixinha de som e ele vai coletar as teclas que tu vai digitando aí, se não me engano, uma palestra posterior à minha que vai falar justamente sobre isso. Vulnerabilidades novas, né, também conhecidas como Zero Day. O Man in the Middle, ARP Spoofing, Poison, que seria envenenamento da tabela ARP numa rede, numa infraestrutura. E engenharia social. Vou fazer um parênteses bem rápido aqui. Tá? Engenharia social foi o que eu utilizei para entrar no Senac hoje de manhã. Eu não sou daqui de Porto Alegre, né? Como eu comentei, eu sou de Rio Grande, eu vim de madrugada para cá. Cheguei hoje de manhã aqui, entrei na portaria, olhei, ninguém perguntou nada, eu fui entrando. Aí eu não, eu sou professor aí. Engenharia social. Eu conheci a unidade, conhecia tudo aqui dentro. Né? Então, isso é uma falha gravíssima de segurança, porque eu passei por uns quantos funcionários. Eu não sei se tem algum funcionário aqui dentro, não quero sacanear ninguém aqui, mas realmente aconteceu isso agora comigo. Então, isso da engenharia social. Eu usei uma informação que eu já sabia, eu conhecia todo o prédio, eu tive aqui 2 anos, então eu sabia onde ficavam as salas, o auditório. Eu estava lá em cima, a diretora, acho que o Senac chegou ali, eu já estava lá em cima. Bom, alguns dos métodos, então, que é o Man in the Middle, que é aquela comunicação que fica aí uma pessoa no meio interceptando as informações, onde, ao invés do cliente falar diretamente com o servidor, né, imagina a tua aplicação rodando lá no B e o cliente que é o A. Ao invés dele fazer esse fluxo, ele vai fazer esse fluxo de baixo. Então vai ficar um atacante no meio, escutando o que a vítima quer fazer e repassando para o servidor e vice-versa. Então, por isso que é utilizado o nome de homem no meio, né? Man in the Middle. Algumas funções para correção de vulnerabilidades nos roteadores. Eu fiz um vídeo onde eu fiz a alteração do meu TP-Link. Eu tenho um TP-Link, eu adoro esse TP-Link. O dia que ele quebrar, eu vou ter que comprar outro, porque o hardware dele é muito bom e as antenas são removíveis, que no meu caso, é o que me chama mais atenção nos equipamentos, é que eu posso trocar as antenas. Então, esse equipamento que ele vem com um firmware bem desatualizado, não tinha mais atualização, eu fui lá para o OpenWRT, que é um firmware open source para utilizar em roteadores, né, em equipamentos. Bom, cultura de segurança da informação, então, senhas seguras, pessoal, então sempre ter senhas seguras.
senhas são sempre para ser grandes e indecoráveis. Se tu conseguir decorar uma senha, ela não é segura. Tá? Seguir políticas de segurança. Sempre estar alinhado com a TI. Sempre tendo as notícias. Então, viu uma notícia, é claro que vai ter muito fake news espalhado, mas também vai ter muitas informações válidas. Então, viu uma notícia sobre alguma vulnerabilidade, algum acontecimento, busque mais informações. Manter uma documentação não TXT. Quando é documentação não TXT, o quê? Não fique fazendo um TXT na área de trabalho e mandando via Drive, e-mails, Drive, o que for. Tá? Então, use sempre um gerador de senhas, ou de acessos. Participar promover de eventos de segurança da informação, ter a TI como aliada e qualquer dúvida solicitar ajuda, ser um usuário de tecnologia proativo não no que diz respeito às ameaças, e sempre manter todo e qualquer sistema atualizado, não só o antivírus. Aí eu pergunto para vocês, depois de todas essas notícias, estamos preparados para a internet das coisas? A internet das coisas está chegando na porta de casa. Tem segurança para isso? Não, né? Então, para falar um pouco mais da parte final da palestra, eu vou fazer umas indicações aqui para vocês. Indicações de livros, para quem gosta do assunto. Aí, então, 2 livros do Mitnick, né, que é a Arte de Enganar e a Arte de Invadir. E esse livro aqui comenta um pouco sobre a questão do Edward Snowden que eu comentei com vocês. Então, sem lugar para se esconder. Tá? Foi um livro que foi escrito baseado em toda a história dele e retrata um pouco aí do ambiente aí das invasões e do vazamento de dados. Indicações de podcast, então vou indicar o Segurança Legal, que é um podcast do Guilherme, do Vinícius Serafim, que o Guilherme, professor aqui da faculdade, ele foi meu orientador aqui na pós-graduação que eu fiz. E um episódio que eu gostaria de destacar aí do podcast deles é o uso de dados por farmácias, que é bem interessante, fala um pouco mais a respeito dessa parte dos dados utilizados por empresas aí do ramo das farmácias, tá? É o episódio 169, bem interessante mesmo, tá? Indicações de filmes aí, então, um filme, na verdade, o Jogo da Imitação, que fala um pouco mais essa parte de criptografia e quebra de senhas, é bem interessante. Esse filme, para quem gosta do assunto, é um filme aí que fala sobre a criação das senhas, de ter criptografia, eles utilizaram uma máquina para poder quebrar senhas. Então, deixo perguntas aí, se tiver uns 20 segundos, senão vocês podem procurar aí nas redes sociais. Está todo mundo mostrando, tá? E a gente não tem a terceira, que o Diego fez o favor de nos ajudar aqui, obrigado. E se o Elvis não se importar de atrasar um pouquinho, não, tá bem, perguntar à vontade, tá? Porque aí a gente pode avançar, o Elvis depois do terceiro episódio, eu me responsabilizo aqui. Então, tá tranquilo. Se tiverem perguntas aí, pessoal, fique à vontade, tá? Sobre... No caso ali, tu colocaste uma observação ali referente ao armazenamento de senhas e arquivos TXT. Sim. E a forma como as empresas, muitas vezes, armazenam os dados da comunicação entre empresa e clientes. Tá? Numa verificação de Google Hacking, uma vez eu consegui ter acesso a várias informações privilegiadas de algumas empresas. Sim. Uma delas eu encontrei lá, era uma pizzaria, tinha o nome da pizzaria incluso no arquivo, e tinha lá, no caso, computador, balcão 1, usuário e senha, e-mail. Sim. Ainda tinha um e-mail lá também deles. E daí, no caso, balcão 2, assim, tinha tudo da pizzaria, dos internos que tinha lá. Sim. E estava contido no arquivo TXT. Então, isso é um dos casos. Tinha vários outros que davam para verificar dessa forma. Outra questão, teve uma empresa que eu consegui verificar a comunicação de uma equipe de suporte deles com um cliente. O cliente ele precisava fazer um reset de senha, que ele não estava conseguindo. E daí ele forneceu o nome completo dele, era de um site do grupo de escoteiro do filho dele. Passou até o nome do filho dele, o nome completo. Passou a data de nascimento a data de nascimento não passou, daí ele passou o e-mail dele, que ele já usava, e a senha nova que ele queria, que era um nome e uma data de nascimento recente, provavelmente era o nome do guri e o ano de nascimento dele. Então, por acaso, a minha dúvida é, numa das verificações dessas, eu geralmente costumo fazer esse tipo de verificação para ver se eu acho algum dado meu. Se eu encontrar algum dado meu armazenado de forma incorreta
por alguma dessas empresas, que ações que eu posso tomar? Primeira coisa que tu tem que fazer é fazer um registro. Procurar especialistas da área que vão te orientar a ter toda a tramitação. Quando eu falo especialista da área, não é da área de TI, é da área jurídica. Então eu posso te aconselhar, botando a mão no fogo, que eu te indicaria a procurar, de repente, o pessoal de segurança legal, aqui na região, né, o Guilherme ou o Ministério aqui, até para eles poderem te orientar na questão mais assim, jurídica. Eu não tenho conhecimento jurídico, mas eu tenho certeza que eles poderiam te orientar quais as medidas que poderiam ser feitas. Mas eu, na tua situação, a primeira coisa que eu faria é ser um BO. Eu ia lá fazer um registro e dizer, olha, eu sou estudante, eu sou profissional dessa área, eu achei essas informações, eu quero registrar isso num órgão onde eu possa depois comprovar que eu fiz esse registro, porque depois a empresa pode subitamente desaparecer os dados e dizer que não tinha nada lá. Mas daqui a pouco tu vai lá e vê e está lá de novo. Então tu tem que ter um registro, uma coisa que está registrada em cartório, se for o caso, para dizer, olha, eu contei com um print, tirar print, todas as informações que tu puder te cercar e fazer um registro disso aí. Se for um órgão policial, de repente um cartório, ele vai lá e faz a autenticação, tem registro. E aí procura um especialista, um advogado na área do direito e da tecnologia que vai te orientar a ter toda a tramitação aí jurídica. Eu faria nesse molde aí, não sei se seria o que tu esperarias de mim, né, mas é o que eu faria. Eu procuraria ajuda de pessoas mais especialistas na área do direito. Sim, mais alguma pergunta? Em relação a sites que fazem digamos, esse banco de dados, eles pegam informações na internet e juntam num site para vender. Sim. Tem legislação aí vigente, mas ainda tem diversos sites que fazem isso. Sim. Tem algum outro meio que realizar mais denúncia de algum órgão internacional para também tentar barrar? É complicada essa situação, porque assim, há algum tempo atrás tinha um site chamado Tudo Sobre Todos. E esse site caiu, porque muitas pessoas se movimentaram e fizeram barulho na internet para remover esse site de lá. Aí procuraram especialistas, advogados, pessoas da área de direito da tecnologia para conseguir chegar lá no juiz e bater o pé. Não, a gente já tem informação sobre aqui. Então eu preciso que isso aqui saia do ar. Mas se for ver, tem sites como o Escavador. O Escavador é um site que tem as informações mais básicas, mas até o Escavador, se for olhar o que ele coleta de informações, geralmente são publicações públicas, né? Que publicou, né? Por exemplo, tal conta no LinkedIn, quando tem currículo lá no Lattes, lá no CAPES. Então ele pega aquelas informações que tu mesmo colocou de modo público na internet e ele gera uma base de dados. Não dá o direito dele fazer isso, mas também, né? Por que está público? Por que não está público? Agora, o que eu não considero legal é quando tu coloca lá o nome de uma pessoa e ele traz toda praticamente a vida da pessoa, endereço, telefone, tudo isso aí. Aí sim, ele está infringindo o direito da pessoa, está expondo a pessoa. No momento que tu compartilha uma notícia lá, um post no Facebook, e tu bota público, bom, tu é responsável pelo que tu está compartilhando. Mas sim, tu pode procurar, se tu for lesado, né, tu pode procurar sim teus direitos. Em relação a isso, eu te oriento a fazer o mesmo caminho que eu dei para ele, procurar ajuda de especialistas da área do direito. Principalmente o direito da tecnologia, que são vertentes bem diferentes. A direito da tecnologia